Irmãs em Cristo, venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O assunto de hoje é o caminho para o santuário. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos nesse dia de sábado do Senhor, meu Pai, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for pregar a Tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. No livro The Spirit of Prophecia, tema número 4, na página 260 e 261. Assim como o santuário na terra tinha 2 compartimentos, o santo e o santíssimo, assim há 2 lugares santos no santuário do céu. E a arca contendo a lei de Deus, o altar de incenso e outros instrumentos de serviço encontrados no santuário terrestre tem seu equivalente no santuário lá do alto. Quer dizer, equivalente no santuário lá do alto. Quer dizer, santuário lá do céu. Aí continua na página 260 e 261. Em santa visão permitiu que o apóstolo João entrasse no céu, e ele contemplou ali o candelabro e o altar de incenso. E quando se abriu o templo de Deus, ele contemplou também a arca do seu concerto. Apocalipse capítulo 4, verso 5 e capítulo 8, verso 13 e capítulo 11, verso 19. No santuário tinha, número 1, o pátio, número 2, tinha a pia, número 3, tinha o altar de sacrifício, o número 4 tinha o lugar santo, o 5º tinha o candelabro, o 6º o altar de incenso, o 7º mesa com pães, o 8º com o santíssimo e o 9º a arca da aliança, quer dizer, a arca da aliança que ficava os 10 mandamentos, que era que tinha os 2 querubins, né, que guardavam ali os 10 mandamentos, que eram os querubins de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versos 7 a 9 relata: mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmos e pelas culpas do povo, dando disto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário, e não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que há uma alegoria para o tempo presente. Era no dia 10 do 7º mês, que era que o sumo sacerdote pisava no lugar santíssimo para oferecer pecados de todos os povos, o sangue, né, do pecado a todos, o perdão do povo, todo o pecado do povo. No livro Evangelismo, na página 222, relata: como o povo devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário, apresentando nas visões de Daniel e de João. Este assunto verte muita luz sobre nossa atitude e nossa obra atual. Quer dizer, o santuário é a profecia. Nunca devemos nos desprezar a profecia. Em Ezequiel capítulo 44, verso 1 relata: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente. Em João capítulo 1, verso 36, altar de sacrifício, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Quer dizer, João, né, João Batista, quando viu Jesus, se exaltou.
Ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 36 a 39. Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Quer dizer, que era a pergunta, né? Tem que ser batizado. Jesus, que não precisava ser batizado, se batizou. Em João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus sempre será a verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. É o nome da cidade na época. Levítico, capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. É o chamado de Deus para santificar todos nós. Em Lucas, capítulo 4, verso 4, mesa com pães. E Jesus lhes respondeu, dizendo, está escrito, e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 18, falando do candelabro. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Quer dizer, na parte do... que ele estava lá ele estava pregando a palavra, né? Falando de incensário, em Salmos capítulo 141, verso 2. Suba a minha oração como incenso diante de ti. Falando de novo de incensário, em Apocalipse capítulo 5, verso 8. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comprar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, que a gente não deve, cara, ignorar aquelas profecias da Bíblia. O chamado de Deus nessa profecia não é só estudar e entender. A profecia também é um chamado de Deus. É o chamado do divino para nós. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 43. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Aí continua no capítulo 1 Coríntios capítulo 15, versos 49, 51 e 52. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quer dizer, é no dia da volta de Jesus. Todos que morreram em Cristo, com o soar da trombeta, que era de Deus, vai ressuscitar. E todos os anjos vão vir com Jesus. Quer dizer, todos, que era milhares de milhares, miríades de miríades, que era como fala em Daniel no capítulo 7, que ele viu na visão. Que são milhares de anjos. Todos os anjos vão vir com Jesus para receberem os mortos ressuscitados. O cara vai levar a família do morto ressuscitado até ele. E vão subir diretamente para o céu. E os que estiverem vivos
serão transformados. Os mortos ressuscitarão já transformados. E os vivos que não estão transformados se transformarão. E do corpo corruptível, ela vai se tornar um corpo incorruptível. E vai subir aos céus junto com os mortos em Cristo. Apocalipse capítulo 22, versos 3 a 4. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. Quer dizer, ela vai conhecer a Deus. Quer dizer, foi curtinho o tema de hoje, cara, porque falando do santuário, cara, então são vários versículos na Bíblia, mas é como se diz, cara, a explicação, cara, vai ser rápida hoje, né? E como se diz, cara, só para vocês entenderem o que é santuário, cara, para vocês entenderem o que é realmente a doutrina, né, cara, do santuário, né, que o povo melerita não entendeu. Era na época que era da profecia. Guilherme Miller mesmo por 10 anos, que era ele mesmo, antes de pregar por 10 anos em várias igrejas, ele era ateu e queria desafiar a Bíblia. Cara, eu tenho a verdade e a Bíblia é falsa. Mas, como ele leu a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, ele entendeu que ele estava errado e a Bíblia estava certa. Então, por isso, por 10 anos, fervorosamente pregou em várias igrejas, em várias denominações. E ele entendeu a profecia do santuário, que é aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs até o santuário ser purificado. Quer dizer, ele achou que Jesus iria voltar. Do santuário ser purificado, que entendeu que Jesus iria voltar. Mas Jesus não voltou. Então, por isso que ele pregou isso por 10 anos, encheu todas as igrejas fervorosamente de alegria, porque, cara, igual em Apocalipse 10 já estava profetizado que seria doce, aquele livrinho de Daniel seria doce na boca quando engolisse, mas quando caísse no estômago seria amargo, porque viria o desapontamento. O amargo porque era o desapontamento. O doce na boca era a alegria, que entendia que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Mas o amargo é que Jesus não voltou, cara, nesse tempo. Ele passou de sacerdote para sumo sacerdote, do lugar santo para o lugar santíssimo. Por isso que teve o desapontamento. E para mim ali, cara, nesse desapontamento, nasceu a igreja adventista profética. Que era a verdadeira igreja adventista profética. Cara, não a igreja adventista falsa de hoje, que vive de evangelho, que esqueceu, que jogou fora as profecias. Aquela ali é a verdadeira igreja da igreja adventista. Era a igreja profética, que começou em 22 de outubro de 1844. Por que começou ali, Guilherme? Porque, pelo desapontamento que teve, que ela pegou a Bíblia Sagrada, não desanimou. Que ela não desanimou. Que ela não foi, que ela não abandonou o barco. Não vou acreditar mais. Não vou... Ela teve gente que fez isso. Mas os que ficaram, que ela pegaram a Bíblia, que ela abriram a Bíblia e começaram a estudar as profecias para entender o que eles erraram ali. Então, quer dizer, ali que eu classifico como o começo da igreja adventista, que a igreja adventista mesmo foi fundada em 1863. Cara, foi 19 anos depois do desapontamento. Mas, para mim, começou ali em 1844, que era o dia 22 de outubro. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo,
para apresentar essa verdade do santuário para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!